e a gente já presenciou vários momentos de pessoas tentando falar alguma coisa que para elas são lógicas, mas enfim, nós vamos ver tudo isso também hoje, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida e vai ajudar você a socorrer outras pessoas também que em algum momento podem ter um surto de ansiedade, ou até mesmo se percebe que tem um quadro depressivo e de repente tem um tchan. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar demais a sua vida. Tem um momento de nós compartilharmos a palavra de Deus, que também hoje vai ser voltada, né, principalmente nessa questão da ansiedade, para nós que estamos vivendo esse período da pandemia, o que temos que ficar, em tese, dentro de casa, só saindo mais ou menos. Mas o importante de tudo é nós guardarmos a nossa psique e a nossa mente, isso é importante, e no longo do programa então nós vamos falar a respeito disso. Agradecendo a Deus aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Nosso programa tem chegado lá até o Mato Grosso do Sul. Temos pessoas da França que já participaram conosco, temos pessoas de Portugal que já participamos, tem uma gente preciosa que a cada dia de Botucatu, de Conchas, que coisa boa, nós podemos dividir a experiência com você, e a gente espera que tenha sido muito abençoado. Pessoas de São Paulo também ontem falando que tem sido muito abençoados e que Deus tem ampliado seus horizontes. Por quê? Porque é muito importante para nós também sabermos essa questão da psique, já que depressão, ansiedade, síndrome, e todas as sortes dela, do pânico, transtorno, bipolaridade, estão tão perto de nós. Então, quanto mais nós expandirmos a informação, é importante. Tem muitos profissionais que gostam de guardar para si, mas nós precisamos. Depois de continuar pregando ali a respeito do nazismo, ele é preso. E um daqueles momentos que ele é preso, então ele começa a questionar a Deus, indagar a Deus a respeito de por que ele foi preso tão precocemente, logo que voltou à Alemanha. Por que ele estava sendo preso? E ele vai ficar um bom tempo na prisão. E aí, quando vai chegando mais ou menos, ele foi preso em 42, quando vai chegar mais ou menos em 1945, que está chegando o final da Segunda Guerra Mundial, então a liderança alemã manda um decreto que era para matar todos aqueles que eram contra o nazismo, que haviam falado contra o governo de Hitler, e lógico ele está nessa lista. Então quando chega dos momentos que eles vão buscar ele para execução, eles chegam na porta, os guardas tinham por ele um carinho muito grande, outros tinham, mas eles tinham que cumprir as ordens, e quando eles chegam ali então, na porta, ele tem um amigo de cela, primeiro, quando chega ele olha para o amigo e ele fala assim,
agora chegou o fim. E ele olha para o amigo e fala assim: mas para mim não é o fim, é apenas o começo. Porque ele tinha muita convicção de que Jesus estava esperando, apesar dos seus questionamentos. Ele vai e ele é enforcado, mas os seus folhetos, as suas mensagens, até hoje, são reflexo de uma igreja alemã, luterana, reformada, marcada com sangue. Ontem, irmãos de Brasilândia entraram também, Andréa participou conosco. Ela mandou para nós aqui o relato que em 2003 inicia-se o trabalho lá, mas que em 2002 um grupo de irmãos de Teodoro Sampaio que estavam sem igrejas, que estavam sem frequentar igreja, mas que se reuniam para oração, pediram para que o pastor Marcos Boccari, lá da Igreja Batista Independente de Presidente Prudente, pudessem dar uma assistência para ele, porque eles estavam sem igreja. Então o pastor Marcos começa um trabalho lá em Teodoro Sampaio e envia lá o pastor Gerson, e o pastor Gerson então começa a fazer aquele trabalho, e quando chega então em 2003 eles organizam a igreja e eles pedem para o pastor Marcos para que o pastor Jefferson pudesse ficar lá. Então vai para lá o pastor Jefferson, a irmã Andréia, os filhos Samuel e depois o Natan, e depois a Sam, ele vai nascer um pouco mais para frente, e eles então começam todo o início desse grande trabalho ali na cidade de Teodoro Sampaio. O trabalho então começa ali a todo vapor, e ela marca aqui que depois que eles alugaram um salão e colocou aqui o nome da avenida, Avenida Manuel Guirado Segura, 1075, e o trabalho então aos poucos foi se fortalecendo, a coisa foi tomando uma forma, a coisa foi avançando. Os pastores da convenção, pastor Ademir, pastor Valdeci, deram um grande apoio para que isso pudesse acontecer. E aí então, quando chega no ano de 2005, que eles iniciam a compra de um terreno e há um batismo de um grupo também de irmãos, e em 2006 eles começam a construção do templo, e no
alguém foi ajudar, alguém foi auxiliar e a coisa vai tomando realmente forma. Outras 2 cidades são alcançadas poderosamente. Tem trabalhos batistas independentes nessas 2 cidades por causa da igreja de Teodoro Sampaio. Em 2012 eles concluem a ampliação do templo. Estivemos lá, foi um grande momento precioso, prazeroso. Essa igreja, esses irmãos são loucos por Jesus, e eles fizeram a carreata uma vez lá com a pastora Cirlei, pregando depois na praça pública, falando a respeito de transformação e mudança. Ela era de escola de samba lá da Bahia, dos carros alegóricos, dos trios elétricos e tal. Ela foi dar no testemunho, então você já passou divulgando esse trabalho. Pessoal extremamente apaixonado por Jesus concluindo então nesse pensamento dela aqui, em 2012 eles terminaram o templo e foram avançando. 2013 compraram um terreno lá em Planalto do Sul. 2016 começa a construção da congregação e eles inauguram isso então em 2018. Então sejam 3 igrejas ali consolidadas com seu terreno próprio, eles avançam. E ela escreve aqui para concluir para nós a realidade de hoje. No decorrer desses 17 anos de vida e missão, a IBI, que se completou neste primeiro dia do mês de maio, estamos com 280 membros, Ministério de Crianças e Juniores, Ministério de Casal, Ministério de Serviço, ou seja, de Diaconia, Ministério de Jovens, Ministério de Mulher, Ministério de Homens, Ministério de Louvor. Realmente temos visto a promessa de Deus se tornar realidade. Temos muitos sonhos pode usar para ajudar alguém que realmente está com um pouco de ansiedade também. Então, que você pode, a maneira que você pode ajudar é a maneira que você não pode fazer, que é o que muitas pessoas fazem com boa vontade, mas que a maneira e a forma ela está errada. Então, um dos primeiros fatores que levam a pessoa, as causas, eu vou listar hoje 3, que elas são as principais, eu acho que elas englobam todas as outras. A primeira está relacionada à questão da genética. Pode ser que seja herdado ou vir esse presente de herança da família, de repente a avó teve, o pai teve, tios tiveram, e isso vem na genética porque tem pessoas que têm a sua predisposição de, à medida em que o tempo vai passando, os hormônios vão perdendo, as células, as medulas vão deixando de produzir alguns hormônios, e esses hormônios começam a fazer falta na jornada do ser humano, e a ansiedade então vai potencializando. Então, seja talvez um pouco de bom dia para você que está chegando, e hoje nós estamos só no Facebook, porque a internet está nos deixando na mão já por 2, 3 dias no YouTube.
talvez a pouca produção da serotonina. E aí a gente tem que dar uma olhada na questão da tireoide, atividade física. Então, de repente, por conta da tireoide, há uma pouca produção da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Serotonina que vai me ajudar na questão do prazer, a dopamina que vai me trazer um estímulo para mim, e tem também a noradrenalina. Você que é sogra, não é, a culpa não é da tua nora, é noradrenalina. Acontecido, seja um abuso, violência excessiva, um quadro severo, você foi criado por uma mãe ou um pai extremamente rígidos, que às vezes traziam punições, às vezes traziam recompensas. Você já viu aquele quadro assim, se você passar de ano, você vai ganhar alguma coisa. Ou de repente uma situação que acontece lá e você tem uma punição, e é somente punição, não existe um abraço de uma mãe, não existe um abraço de um pai, não existe um afeto no meio da família. Isso pode aumentar a ansiedade. Traumas que você acaba vivendo na infância. Hoje esse quadro grande, infelizmente, também de abuso, e a grande maior parte dos abusos também acabam acontecendo no caso da família. Pessoas são abusadas e violentadas dentro da sua casa, no meio dos familiares, e isso rouba a nossa identidade também. Então, ou seja, isso traz uma ansiedade, porque a ansiedade vem de insegurança, vem de não poder confiar, ou que de repente você confiava em determinadas pessoas e essas pessoas violaram isso, e de repente isso te cerca até hoje. Então a ansiedade, ela aumenta. Talvez você possa ter vivido momentos de privações, onde você foi castrado severamente com decepções e com frustrações na sua vida. Existem pais hoje, existem mães que cobram severamente o filho, que precisa realmente estudar, ser alguém na vida e tal, cobra de uma maneira excessiva e tem poucos momentos de carinho, de afetividade, e a falta da afetividade nos rouba, a falta de afetividade nos rouba de momentos melhores depois.
cresce também na minha psique um pensamento dizendo assim: se Deus é Pai, então o meu pensamento da minha criação, vou pensar que de repente o meu pai tinha uma filha que ele preferia, então logo Deus tem filhos preferidos, e aí a minha entrega de adoração e a minha entrega de vida também existem ressalvas. Percebe que uma coisa está extremamente ligada à outra, e por isso que muitas vezes nós não nos entregamos a Deus como realmente deveríamos, porque o lugar onde nós fomos criados, as frustrações que nós tivemos, as decepções, podem ser elementos para uma grande entrega, ou para uma entrega mediana, ou até para uma entrega com ressalvas. Por quê? Porque a maneira com que eu fui criado, a maneira como eu cresci, isso vai me impedir de uma entrega total a Deus, porque eu sempre vou linkar este relacionamento com Deus com o lar. Se a casa, se o lar, se o meu desenvolvimento ali, se eu fui muito castrado pelos meus pais, se eu fui violentado na minha identidade, tudo isso vai me impedir realmente de uma grande entrega a Deus. Eu sempre o farei com ressalvas. Pastor, o Espírito Santo pode fazer isso? O Espírito Santo, ele pode fazer isso. E só que essa entrega, isso só vai acontecer quando realmente houver uma entrega. Por isso que em alguns momentos, eu tenho também muita convicção de que Deus pode fazer algo sobrenatural na tua vida, sobrenatural que isso aconteça. Mas por isso que existem momentos terapêuticos da parte de Deus que Ele quer fazer, mas existe me beijasse, dissesse que eu era importante para ele. E aí veio aquela voz dizendo assim: por que você não faz isso para ele? Porque ele tem que fazer, porque ele é meu pai. Eu sou filho, quem tem que fazer é ele. Pensamento meu, porque nós somos os detentores da nossa verdade. Ok. E fui embora pensativo naquele momento, no carro, silêncio, pensando: chegar em casa eu vou ter que ligar para o meu pai. E eu sabia que quando eu ligasse lá, seria ele que iria atender. E quando eu ligava para o meu pai, e eu conversava, quando eu ligava na casa deles, eu ligava para ele, ele atendia, eu perguntava de futebol e tal, e como é que ele estava, e depois ele já falava: quer falar com a sua mãe? Ele já passava o telefone, porque o nosso diálogo também era curto. E esse dia eu liguei, e quando eu liguei para ele e tal: benção, pai, Deus abençoe meu filho, como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Joia? Falando um pouco de futebol. Ele falou: você quer falar com a sua mãe? Eu falei assim: não, pai, não. Hoje eu estou ligando só para dizer para o senhor que eu te amo e que o senhor é uma pessoa muito importante na minha vida. E que eu tenho orgulho de ter o senhor como pai.
E se o Senhor não fizer mais nada ao longo da vida, eu já estou muito contente com o Senhor, porque se não fosse o Senhor eu não teria vida. Aquele silêncio mórbido do outro lado. E aí ele só: minha filha, eu também te amo, isso é uma pessoa muito importante para mim. Você quer falar com a sua mãe? Eu falei: não, pai, hoje eu só liguei realmente para falar isso para o senhor. Em outro dia eu fui trabalhava na Protege naquele tempo. Aqui, já que chegou até aqui, eu fechei o carro, já fui com tudo. Bati lá, foi dito e feito. Quando eu bati, veio meu pai, ele olha para mim: ô filho, estranhou? Uma segunda-feira, nunca de semana era difícil ir lá. E quando ele abre o portão, eu mergulho no pescoço dele, abraço ele e falo para ele assim: pai, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu te amo e que o senhor é muito importante na minha vida, que se não fosse o Senhor eu não estaria vivo. E se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu tenho uma família, se eu tenho filhos, isso eu sou grato ao Senhor. Muito obrigado. Eu amo muito o Senhor. E virei para ele assim, de surpresa, dei um selinho nele, um beijo, e ele olhou para mim assim, assustado, e disse: filho, eu te amo. Você também é muito importante. Você quer entrar para falar com a sua mãe? E eu falei assim: não, pai, eu vim aqui só para dizer para o Senhor que eu te amo, porque eu queria que ele visse que eu estava indo lá. O que eu liguei não era só para ligar e falar com outros, não. Só tinha um objetivo, de realmente falar com ele. Paulo Fosco, mas isso aqui é meu. Paulo Fosco ficou com vontade de tomar um café. Passado anos, o fato que depois daquele dia meu pai mudou. Mudou comigo, toda vez que chegava lá e dava um selinho. Mudou com a minha família, mudou com meus filhos, mudou com meus irmãos, com os filhos dos meus irmãos. O seu João mudou, se tornou uma outra pessoa. Pessoa já amorosa, aquela arma que parece que ele tinha na alma dele, com aquele abraço, com aquele beijo, foi desfeito. E um dia nós estamos lá, almoçando na casa dele e tal. E quando nós estamos almoçando na casa dele, quando terminou aquela nossa reunião de almoço,
salvar a filha de vocês. Se vocês tivessem chegado pelo menos há 3 horas antes, nós conseguíamos salvar. Ela estava com meningite e ela acabou falecendo. Então meu pai sai dali, vai para uma capelinha e lá na capela ele faz uma oração a Deus dizendo assim, chorando muito, e disse: Deus, se o Senhor me der uma outra filha, a possibilidade de ser pai de outra filha, pela fragilidade que tem as mulheres, eu vou dar o meu melhor para ela, para que ela possa ser feliz. Quando ele me conta aquilo, para mim foi como se fosse um soco, um nocaute. Aquilo que ele nunca tinha falado, a história que estava por trás do meu pai, que eu não conhecia, me levou a entender o porquê que ele agia daquela maneira. Porque para ele os homens é a parte forte. E ele tinha um agravante, porque no fundo ele se sentia culpado da morte daquela minha irmã. E por isso que ele fez para outra tudo aquilo que ele gostaria com certeza de estar fazendo para outra. E para mim então caiu uma grande ficha. E eu venci boa parte da ansiedade, foi justamente com todo esse quadro. Sabe, queridos, por conta dessas histórias familiares, nós nos afastamos, rompemos laços, deixamos de conviver com pessoas que feriram, de frustração. E eu não estou falando apenas de pessoas que de repente nos violentaram e abusaram da gente fisicamente. Eu estou falando de pessoas que de repente, ainda que as outras mereçam também o nosso perdão. De situações que nós vivemos e isso foi colocado, e foi colocado por uma grande mídia que disse lá também: daqui a pouco os médicos vão escolher quem é que vive e quem é que morre em Manaus, porque eles queriam que a gente linkasse com a história da Itália. Só que isso já tem 13 dias atrás. E aí o tempo foi passando, não entrou no colapso que eles falaram que ia entrar. E pelo contrário, nessa semana a gente viu que o novo ministro, que também foi motivo de chacota de muitos. Eu sou brasileiro, torço para o Brasil dar certo, independente de quem é presidente, governador, prefeito, eu sou brasileiro. O fato é que ele vai lá, leva uma equipe médica, leva tudo o que precisa. Me parece que milagrosamente no dia que ele está lá, 30 pessoas recebem alta. Ele olha o quadro, faz uma avaliação daquele quadro, leva uma solução, e até hoje Manaus não entrou em colapso. Mas a grande mídia já queria causar realmente o terror. Só que eles não divulgaram também que houve, segunda-feira lá, houve uma solução. Você não viu isso. Por quê? Porque o que eles querem é justamente implantar o terror. Então, ou seja, eu tenho que diminuir o máximo essas redes sociais. Eu tenho que olhar realmente a questão da minha sobrecarga de trabalho também, porque isso pode me prejudicar.
Dificuldades financeiras podem potencializar a ansiedade, horas excessivas de trabalho, falta de atividades físicas, de pouco contato com o sol, que vai me ajudar na produção daqueles hormônios que eu falei para você que falta lá, dificuldade de relacionamentos, que foi fruto das frustrações, das decepções que nós tivemos, dificuldade de relacionamento, tudo isso só vai ser resolvido através de uma terapia cognitiva comportamental. Fica agitada e tal, e isso é um quadro de ansiedade, é um pico que dá na pessoa, o cérebro não consegue controlar, ela entra no estado de tremedeira, ela perde controle, ela está falando com você, mas ela não está controlando e tal, e você percebe que isso é um quadro de ansiedade, é um pico de ansiedade, é um pico de estresse, ou é um pico da depressão, enfim. 5 passos que eu acho que é importante. Primeiro passo, você precisa ter esse primeiro conhecimento. Assista esse vídeo, se puder, quiser anote, se quiser eu te envio também essas informações sem problema nenhum. Então, um pouco de conhecimento do assunto você tem que ter, e agora pelo menos você já tem uma base. Segundo, você precisa ser a pessoa calma, ou se manter calma quando você encontrar e se deparar com uma situação como essa. A pessoa ela vai estar agitada ali, sacudindo e tal e tal. Isso acontece pelo menos uns 10, 15, 20 minutos, no máximo, essa agitação toda. Você pode ficar calmo, tranquilo, não precisa falar nada. Não precisa ficar falando para a pessoa calma, você não precisa falar nada, você pode ficar tranquila, tranquilo, vai passar, aquilo passa. Esses momentos passam, depois a pessoa vai relaxando, dá água para ela, fica tranquilo, porque isso vai passar. Então, seja, você precisa se manter a calma, por quê? Porque isso vai passar. Aquilo não dura um dia inteiro, aquilo não dura mais de 20 minutos. Você pode ficar tranquilo que não. Se você só estiver ali do lado da pessoa, seja abraçado ou não, você pode ter certeza que aquilo ali vai passar. Foque, guarde bem o que eu estou falando, foque nos sintomas daquilo que a pessoa está sentindo. Ai, estou sentindo o coração palpitar. Ouviu isso?
cabeça dela fala assim, nossa, eu sou um lixo, porque eu não estou conseguindo nem me controlar. Ela vai ficar pensando, estou conseguindo me controlar, então eu sou pior. Então, à medida em que você vai até falando esses negócios, tudo isso daí, em vez de ajudar, então fica tranquila, deixa lá. Evite ficar falando de muito, deixa. Só fique ali presente, porque isso já vai ajudar muito na vida da pessoa. Espero que você seja um instrumento de Deus para curar a vida dessas pessoas. Agora eu quero ler um texto bíblico para você, porque falamos essa parte técnica, e eu quero linkar o testemunho do Randolph, a igreja, esse quadro de ansiedade, e eu quero linkar com você com aquilo que a palavra de Deus nos diz e que também a gente vive também no mundo de hoje. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 20. O apóstolo Paulo diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? É o questionamento da soberania e do governo de Deus que Paulo traz na carta aos Romanos. É a mesma ideia do profeta Ezequiel lá na casa do oleiro. Pode porventura o vaso perguntar por que fizeste assim? Eu não sei você, mas por alguns momentos perguntei para Deus por que Deus estava fazendo aquilo. Para quê? E em vários momentos de um pai que está pintando um quadro em cima e o filho está sentado aos pés do pai. E o pai está desenhando em cima e o filho está olhando e vendo que o pai está desenhando e pega tinta, pega outra e está fazendo, e o filho olha e ele não está entendendo nada. Ele falou: pai, o que você está fazendo aí? Ele falou: estou fazendo um belo quadro. E o filho olha para aquilo e fala: pai, mas aí só está saindo rabisco, não está acontecendo nada. Ele está olhando de baixo para cima e o filho começa a entrar num misto de ansiedade, fala: pai, vamos brincar, pai, deixa isso daí de lado, vamos fazer determinada coisa. E ele está olhando, e ele está olhando, e ele está olhando para aquela realidade, e o pai lá fazendo aquilo ali. E aí depois, quando o pai termina o quadro, ele olha para o filho, mostra para o filho. Aí o filho olha e vê que o pai estava desenhando uma linda paisagem. O filho olha e fala: nossa, pai, que bonito. Mas enquanto ele estava vendo de baixo para cima, eles não estavam enxergando a obra-prima de arte que o pai estava fazendo. Por várias vezes nas praças,
Em lugares você também vai se deparar com aqueles artistas, que seja em um quadro, ou que seja até mesmo nos azulejos, ele está rabiscando e escrevendo alguma coisa, desenhando paisagens, e ele joga tinta naquilo ali, e ele começa a puxar o pincel, ou até mesmo os que trabalham com o dedo. Você olha assim, você fala, nossa, o cara está fazendo um rabisco, o que será que ele está fazendo? E na nossa ansiedade, a mente julgadora já vai pensar, isso não vai dar nada não, será que vai ficar igual aquele outro? E tal e coisa, e tal e coisa. Eu acho que eu só tenho que ir na igreja e participar lá, querido, eu estou aqui para te dizer que não foi nada disso. Deus te chamou para algo muito maior. Na verdade, tudo isso que eu vejo hoje dessa pandemia, é porque Deus está escrevendo um quadro diferente. O fato do surgimento do Café com Coragem, o fato do surgimento de repente nós começarmos a ter um relacionamento virtual, e essa mensagem está chegando a tantas outras partes aí, não nasceu no meu coração, mas porque Deus queria transmitir essa mensagem, porque iniciamos com um propósito, mas depois de um propósito também veio esse pensamento de colocar essa parte psicológica, da qual a nossa geração tem sofrido muito, para te trazer informações, e até mesmo esse Café com Coragem ser um divã para a tua vida, e para você começar a enxergar que apesar da família que você viveu, do lugar onde você está, existe nesse ambiente todo que você viveu, Deus ainda continua sendo um soberano Senhor, um Deus extremamente criador, que nos chamou e que está escrevendo uma história linda e está desenhando um quadro precioso, e você está olhando para esse quadro, você não está enxergando nada, você não vê paisagem nenhuma, você não vê nada acontecendo, e você está ansioso dizendo, ai, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. De repente você está como muitos falando assim, essa pandemia, ai, tem que acabar logo, a gente tem que voltar à realidade, a gente tem que voltar à nossa rotina. Mas qual seria essa rotina? Qual seria essa realidade? Qual seria aquele estilo de vida? E de repente Deus está querendo desconstruir aquela nossa religiosidade para construir um relacionamento precioso com Ele, porque nós precisamos resolver pendências. Queridos, ninguém pode avançar, querido, eu estou falando para ti, ninguém pode avançar enquanto pendências que ficarem lá atrás, cárceres na nossa alma, não forem resolvidos.
É por isso que quando Jesus é pregado na cruz, a primeira coisa que ele fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ou seja, era uma liberação da alma. Estevão entende muito bem isso. Estevão olha para o céu, vê Jesus e sendo apedrejado pelas pessoas e até conhecidas. Estevão olha assim e fala assim: perdoa-os, porque não impute a eles esse pecado. Nós precisamos ficar livres desses cárceres da alma. E não importa a distância que tudo isso foi criado, não importa a distância de tudo isso, o mais importante que como cristãos é saber que eu preciso fazer todo um caminho de volta para ficar livre da ansiedade, da depressão, dos transtornos que nós vamos falar daqui para frente. Transtornos são vários hoje. Antes os livros da psicologia eram assim, hoje estão assim. Porque acelerou demais as coisas, queridos. Aumentou um monte de síndrome que não existia hoje. Então, e que hoje isso tem potencializado uma doença na nossa alma. Sem medo nenhum de errar. Hoje não existe uma entrega total do ser humano. Por quê? Porque existem resistências na sua alma de feridas que aconteceram dentro do seu lar, da sua casa. Você pode atestar isso para mim ou não. Aí ontem estávamos aqui preparando para a live, aí meu filho chegou e falou assim: pai, eu tenho que ver a Eloá. Eloá está de 9 para 10 meses, eu tenho que ver a Eloá, pai. Agora eu subi no sofá lá e ela vira para mim, eu falo para ela, estico o braço para ela já vira e já pula. E já pula no meu colo. Eu falei: olha, verdade, se fosse verdade. O pequeno Eloá, quando ele falou aquilo, os olhos encheu de água. Eu falei: puxa, Deus está me dando uma bagagem até para me pregar aqui. Queridos, essa entrega total, poderosa, se faz quando há uma liberação da minha alma. Pré-diabético, que me levou a noites sem sonos, que me levou a várias situações, mas que depois daquele dia, naquele divã,